Caminhar iluminado. Eis o tema para o Salmo 119. Vamos continuar então avançando neste salmo e sendo edificado pela palavra do Senhor aqui. Caminhar iluminado. Hoje nós vamos focar do verso 97 até o verso 104, mais um verso desta grande poesia. Temos a divisão em versículos com os nossos números, mas esta é uma divisão que não pertence ao salmo original. Versículos e capítulos sabemos que foi algo feito muito depois, coisa recente, aí do 13º, 14º século. O que nós temos aqui, então, quando lemos o versículo 97 a 104, na verdade é um verso, isso aqui tudo, desta longa poesia, composta como um acróstico. Vamos recordar o verso que resume bem o nosso tema, a mensagem deste salmo, o verso 105. Antes de lermos os versos para a nossa meditação nesta noite, o verso 105, então, vamos juntos, vamos lê-lo juntos. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Aí está, caminhar iluminado. Como? Pela palavra, porque este salmo é sobre a palavra de Deus, meditada pelo salmista em relação a diversas facetas da sua vida. E aí tem, então, este salmo como foco a palavra de Deus. E ele se refere à palavra desse salmo, como nós já sabemos, através de diversos outros termos similares, são sinônimos dentro do salmo: lei, testemunho, preceitos, estatutos, mandamentos, ordenanças, promessas, etc. E aí está o salmo sobre o caminhar iluminado, o caminhar pela palavra. Vamos ler então a partir do verso 97 até o verso 104. A palavra do Senhor o encontra nesta noite, no fim do dia, no meio da semana, talvez no cansaço e na quietude, mas certamente há de fortalecê-lo, esclarecer o seu caminho ainda mais. Receba a palavra então. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasta os pés de todo o caminho mau, para obedecer à tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. Para melhor compreensão sua e bênção na sua vida, vamos ler mais uma vez a palavra do Senhor aqui. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasta os pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos. Por isso odeio todo o caminho de falsidade. Pitágoras, um nome conhecido, foi o nome de um pensador
que viveu 6 séculos antes de Cristo, lá na chamada Antiga Grécia, na verdade, os povos que compunham aquela cultura que identificamos como grega. E ele, uma vez servindo numa dada localidade, foi, diz a história, interrogado pelo rei sobre o fato do rei ter ouvido, ter sido informado que Pitágoras era sábio. E ele respondeu ao rei: eu não sou sábio, eu sou um amante da sabedoria. E aí surge o termo filósofo. Pitágoras, aliás, que era músico, matemático, nos dito que foi quem cunhou o termo matemática. E ele também foi quem cunhou o termo filósofo, que passou para a história. Porque o termo filósofo quer dizer amante da sabedoria, amigo da sabedoria, apaixonado pela sabedoria. Então, o termo surge quando ele responde ao rei: eu não sou sábio, eu sou um amante da sabedoria. O que ele quer dizer é: não estou pronto, não tenho tudo, eu sou alguém que deseja, anseia e busca com paixão a sabedoria. Bem, sabedoria no sentido de filosofia adquiriu seus próprios contornos na história. Você pode ler um livro, pode fazer cursos avançados, cursos básicos sobre a história da filosofia, e você vai ver então a peregrinação do ser humano através dos séculos, desde os tempos lá antigos, buscando entender a essência da vida e como se viver da forma mais virtuosa, e daí por diante, e vai essa especulação toda em muitos pensadores. Chegamos aos nossos dias já um tanto esgotados em relação a isso, e temos propostas aí que até já negam esse conhecimento, etc. Mas enfim, aí está a peregrinação do ser humano nessa direção. Mas nós temos aqui, no texto lido, o salmista falando que ele é mais sábio, falando em se ser sábio. E nós vamos perceber que, num sentido, o salmista se identifica com Pitágoras, no sentido que ele não é um sábio pronto, o salmista, mas alguém que está aprendendo a sabedoria. Mas quando nós pensamos em sabedoria, no sentido das Escrituras, particularmente no pensamento hebraico do Velho Testamento, mas nas Escrituras todas, sabedoria não é o que muitas vezes é associado aí de forma popular a esse termo, equivocadamente. Por exemplo, sabedoria do ponto de vista bíblico não é nível de QI, quociente de inteligência. Existe aí uma forma de se testar o nível de inteligência das pessoas, e aí você então pode dar uma nota. E há o nível normal, e há pessoas que estão abaixo desse nível, e há pessoas que estão acima deste nível. Bem, o que é este QI? Este QI é a capacidade de concatenar fatos, registrar, etc. Então, é você ter aqui um hard drive, né? Uma maquininha que funciona melhor e mais rápido aqui dentro. Isto não é sabedoria no sentido bíblico. Aliás, deixe-me dizer que não é muito bom você ter um QI alto, melhor é você ter um QI normal. Não sei se você já fez o teste, eu já fiz. Eu tenho guardado lá o teste, a minha nota, não vou dizer qual é, mas eu tenho. E a verdade é, tendo um QI alto, um QI baixo, um QI normal, a sabedoria nas Escrituras, no sentido delas, é para todos os seres humanos, independente aí do quociente de inteligência. Bem, então sabedoria não é essa capacidade cerebral. Sabedoria no sentido bíblico na palavra de Deus também não é esperteza.
Às vezes alguém confunde essas duas coisas. O camarada esperto, aquele que sai na frente, e muitas vezes, inclusive, aquele que é ágil para sair na frente, aprontando, dando um trançapé no outro. Não é isso. Nem esperteza naquele que, então, tem um comportamento ético réprobo, e nem mesmo aquele que é esperto sem ferir a ética. Não é esperteza. Também não é fórmula para sucesso. Fórmula para sucesso. Isso não é sabedoria no sentido das Escrituras. Sucesso na vida, material, etc. A sabedoria bíblica está até ligado a isto, podemos pensar assim, mas num sentido de consequência. Não é em si, primeiramente, sabedoria ter, então, a capacidade do sucesso. Vamos ouvir a palavra de Deus sobre sabedoria. Aqui o salmista fala, ele diz no verso 98, os teus mandamentos me tornam mais sábio. Então aí, aumentar em sabedoria na vida do salmista. E ele vai se referir a isso no verso 104, quando ele fala ganha entendimento, usa o termo entendimento, mas é o mesmo termo para sabedoria no original aqui na língua hebraica. É o termo Hokmah, que aparece na língua hebraica, primeiramente o sentido de sabedoria. O que é para as Escrituras a sabedoria? Sabedoria se apresenta assim, é ligado à questão religiosa do povo de Deus nas Escrituras, mas aí então, sabedoria nesse sentido do relacionamento com Deus, nós chamaríamos de forma muito ampla como religião, não como mero ritual, então, a religião, ou experiência sensorial, ter uma experiência sensorial, mas o ser amestrado no viver, de acordo com a vontade de Deus, através de um processo. Então, você ser amestrado na vontade de Deus, treinado, habilitado na vontade de Deus, e isto de forma processual. Esse é o sentido de sabedoria nas Escrituras, é o sentido que o salmista vai usar aqui, e tem tudo a ver, então, com o relacionamento com Deus e o andar com Deus. Sabedoria no sentido das Escrituras nunca é desassociado da pessoa de Deus, do encontro com Deus, de andar com Deus. Nas Escrituras é impossível a sabedoria sem o andar com Deus. E aí está o salmista falando, aí está esse trecho da palavra de Deus falando a você nesta noite, adquira sabedoria. Estou falando eu a um coração sábio, a uma vida sábia nesta noite, ou não? E este é o momento para eu e você olharmos a palavra de Deus e deixar ela fazer uma leitura de nós. E aqui não de forma exaustiva, mas já de uma forma e numa quantidade muito proveitosa, você ser confrontado com a sabedoria do ponto de vista de Deus, da palavra de Deus, e caminhar mais, avançar mais na sabedoria, que é este andar com Deus. Adquira a sabedoria. É possível adquirir sabedoria? Sim. Não é algo com o qual nascemos. Não é essa capacidade de raciocínio, consciente inteligência que já nos é dado de nascimento, mas algo que nós adquirimos e que todo ser humano pode adquirir, se andar então por esses caminhos aqui. Como adquirir sabedoria? Como adquirir sabedoria? Como meu filho, minha filha pode adquirir sabedoria? Foque na mediação da palavra. Essa é a forma de você adquirir sabedoria. Você precisa focar na mediação da palavra. É a palavra de Deus que pode nos ensinar, nos transmitir a sabedoria, o andar com Deus. É dito que um diretor de banco se aposentou e foi promovido um subalterno para a posição dele, e na conversa entre os dois, nessa transferência, nessa transição, o novo ali estava sendo promovido, perguntou ao que estava se aposentando, numa carreira longa, um homem que conduziu muito bem as coisas, e então
esse que estava assumindo, que conhecia a habilidade, a capacidade do banqueiro que estava aposentando, perguntou a ele, como é que você conseguiu conduzir tão bem o banco? E o experimentado falou, olha, através de boas decisões. Então, o que estava para assumir perguntou, mas como você conseguiu tomar boas decisões? Ela respondeu, usando a minha experiência. Então veio a outra pergunta, mas como é que você adquiriu essas experiências? E então a resposta veio, tomando más decisões. E aí então vem todo o ciclo, segundo a visão deste pensador, ou deste banqueiro aqui, desse executivo de banco. Como é que nós chegamos à sabedoria? Nós não chegamos à sabedoria desta forma. É verdade que podemos aprender habilidades administrativas, talvez, dessa forma, erramos, aí acertamos, etc., e a experiência vem. Não é assim. Aliás, para nós adquirirmos sabedorias, não precisamos passar por más decisões e más experiências. Nós precisamos conhecer a palavra. É isso que nós precisamos. Conhecer a palavra. Se quero sabedoria, eu tenho que focar na mediação da palavra. E veja o salmista aqui, os teus mandamentos, diz ele no verso 8, os teus mandamentos, tua palavra, me tornam mais sábio. O que é que o torna mais sábio? Experiência de vida? Não. A palavra, a mediação da palavra. Eu sempre falo sobre isto, aponto isso para esta igreja, porque isto é basilar na fé evangélica, na fé que Cristo nos deixou. A palavra. E a fé cristã, a verdade do evangelho, já então a partir da revelação do Velho Testamento antes de Cristo, é algo que se relaciona à palavra, à presença de Deus, a verdade de Deus nos é mediada pela palavra, que vai nos apontar, claro, o mediador, então, Cristo, mas conhecemos Cristo o mediador através da palavra. Enfim, não é através de visão, contemplação. Se você olhar as religiões pagãs, em geral, o conhecimento que eles buscam espiritual é muito voltado à contemplação. Isso adentrou, inclusive, muitos campos da cristandade. E nós vamos encontrar os movimentos místicos na cristandade. Então, esses que se entregavam a uma vida monástica e ficavam na contemplação. E então entra aí esta prática, esses acontecimentos de visões. Nós não buscamos visões, nós não contemplamos, nós não buscamos uma experiência sensorial, nós ouvimos a palavra, lendo ou sendo pregada e ensinada. Não é cristão, não é bíblico ser levado à presença de Deus, encontrar-se com Deus, a não ser pela palavra. O resto é especulação sensorial, seja lá o que for, que é estranha a palavra. Aliás, a palavra nos adverte para não entrarmos nesse campo. Deuteronômio, por exemplo, é muito claro. Então, a fé verdadeira, a fé revelada no Velho Testamento, que vai culminar em Jesus Cristo, não caminha pelo caminho místico, religioso comum às religiões que não são cristãs. Formas de você, então, entrar em certos tipos de mediação sensorial em você, ou alguém que se diz ter a capacidade, experimentar em seu benefício isto aí. É atentar para a palavra. E a palavra nos ensina que é ouvindo a palavra que nós estamos seguros e tranquilos. E quando entrarmos em outros caminhos, nós estamos entrando em caminhos perigosos onde podemos ter sérios problemas. Vamos mexer com essa questão aí
da especulação emocional, e então entra numa questão intimista, entra uma questão de ocultismo, é perigoso. E há isto, muitas vezes, no meio cristão e causa muitos problemas. Na verdade, a mediação da palavra. Os teus mandamentos me tornam sábios. O que é sábio? É você estar, então, mais e mais amestrado a viver de acordo com a vontade de Deus, sendo, então, isso através de um processo. A palavra. Mas só a palavra é a palavra de Deus, não precisa mais nada. Não precisa mais nada. Alguns, a palavra é só a palavra. É o que foi nos deixado. Deixe-me recordar mais uma vez duas frases de Jesus Cristo na oração sacerdotal em João capítulo 17. O capítulo inteiro é uma oração de Cristo. Na noite da sua traição, da sua prisão, conversando com os discípulos, naquela longa conversa que João narra, a oração de Cristo. E ali ele ora pela igreja, ora pelos seus, ora por aqueles que haveriam de crer no futuro. E há um momento que ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Será que isso é claro para nós? Mas eu queria outra coisa. Você está entrando por caminhos perigosos. Enfim, foque na mediação da palavra. Ele vai dizer no verso 104, ganho entendimento por meio dos teus preceitos. E entendimento aqui é a mesma palavra para sabedoria e sábio que ele usa na mesma raiz. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos. Como é que ele chega à sabedoria e ao entendimento? Por meio dos preceitos do Senhor. No verso 102 ele diz, não me afasto das tuas ordenanças, porque tu mesmo me ensinas. Não me afasto das tuas ordenanças, porque tu mesmo me ensinas. Como é que Deus me ensina? Como é que ele ensinava o salmista? Através da palavra. Então, não é uma questão deste papel aqui, nós não cremos em bibliolatria, isso aqui não é um ídolo para nós, mas ela é mediadora. E Deus, então, na voz do Espírito Santo, usa a palavra para que sejamos edificados. Por isso o salmista diz, eu não me afasto das suas ordenanças, porque quando estou nelas, o Senhor me ensina. Por isso eu me afasto delas. E quando eu saio delas, não é o Senhor que ensina, muito cuidado. Adquira sabedoria. Mas eu não posso ler mais nada, você pode ler, todo crente deve ler, mas com muito cuidado, e nada pode estar acima da palavra, nem mesmo em igualdade com a palavra. Os livros têm sempre reparos, e alguns são reprováveis à luz da palavra. Por isso caminhamos com ela em primeiro lugar. Como então adquirir sabedoria? Eis o segredo que a palavra de Deus nos aponta. Foque na mediação da palavra. Adquira sabedoria reconhecendo a superioridade dela. Ele vai falar no verso 98 dos seus inimigos. No verso 99 ele vai falar dos seus mestres. No verso 100 ele vai falar dos anciãos. E ele cita os três para dizer que a palavra é superior aos três. E ele não faz essa colocação no sentido de uma arrogância. O que ele está mostrando é que os inimigos dele, que andam totalmente contrário à palavra de Deus, certamente a palavra é superior. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos. Mas mesmo quando se trata daqueles que podem ter uma palavra correta, como no caso dos mestres, no verso 99, ainda assim a palavra é superior a qualquer ser humano. Mesmo que seja um mestre da palavra, a palavra é maior do que esse mestre da palavra. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Talvez os pais, como mestres dos seus filhos, ensinam a palavra, mas a palavra ainda é superior do que aos pais. No verso 100, tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. Os anciãos, os líderes, as lideranças, no contexto aqui da cultura do Salmo. Líderes que agem com sabedoria, vamos assumir,
guiados pela palavra. Mas assim a palavra é superior a eles. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. Ele está partindo para esta comparação, para reconhecer a superioridade dela. Nunca se esqueça disto, que a palavra de Deus, por ser palavra de Deus, é superior a todo pensamento, formulação humana, mesmo aquelas que são feitas em cima da palavra, refletem a palavra, mas a palavra ainda é superior, ela é plena, ela é completa, ela é para sempre. Adquira a sabedoria, focando na mediação da palavra, reconhecendo a superioridade dela e, então, apreciando-a intensamente. Aí surge aquele gosto, aquele prazer. Verso 97, como eu amo a tua lei, medito nela, desculpe-me, o verso 97, como eu amo a tua lei, sim, medito nela o dia inteiro. Essa expressão deste amor, desta paixão pela palavra, e aí isto leva ele sempre à palavra, meditar nela. Este amor pela palavra. E no verso 103, ele usa umas metáforas aqui. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras. Mais do que mel para a minha boca. Nós temos o açúcar. Eles não tinham o açúcar, mas tinham o mel. Então, era uma iguaria. O mel, sabor doce na boca. E aí ele vai igualar a palavra de Deus, o mel. E ele diz, como são doces para o meu paladar a tua palavra. Será que há em você esta apreciação intensa pela palavra? Você talvez aprecia tantas outras coisas e não aprecia a palavra. Cuidado se você aprecia mais o vídeo no YouTube do que a palavra. Cuidado se você aprecia ler livros, outros, mais do que a palavra. Podemos usar essas outras ferramentas, mas nunca apreciarmos isto mais intensamente do que a palavra. Se acontecer isso, algo está errado. Está errado. Não vamos adquirir a sabedoria do Senhor. Como viver mais conforme a vontade de Deus? Como ser mais sábio? Como adquirir sabedoria? Focando na mediação da palavra, reconhecendo a superioridade dela, aprendendo a apreciá-la. E aí, então, sendo disciplinado no meditar nela. Quando ele fala doce, quando ele diz eu amo, não é simplesmente uma confissão aí teórica, sentimentalista. Ele está falando de uma verdade na vida dele que o leva a uma disciplina. Que disciplina? A disciplina de meditar na palavra. Se ela realmente é minha mediação, eu foco nela, reconheço a superioridade dela sobre todas as coisas, e eu aprendi a apreciá-la então pelo valor que ela tem, ela me atrai, ela realmente é doce para mim, então vou me disciplinar, isso vai resultar na minha disciplina de meditar nela. Como eu amo a tua lei, ele diz no verso 97 novamente, ele diz, medito nela o dia inteiro. Quando damos mais tempo para outras coisas, em termos de buscar conhecimento do que damos para a palavra, algo está errado. Quando damos um lugar maior a outras coisas que damos à palavra, estamos entrando em caminhos errados. O povo de Deus é o povo da palavra, da mediação da palavra, conhecer a vida com Deus, primeiramente é pela palavra. E o salmista diz, medito nela o dia inteiro. Certamente é uma hipérbole aqui, mas que nos dá bem o sentido da disciplina que ele aplicava na sua vida em relação à palavra. E no verso 99, tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. E aí vamos lembrar, para meditar, em primeiro lugar, precisamos dar tempo para a palavra. Não podemos deixar que outras coisas, leituras, vídeos, tomem conta da nossa mente. Primeiramente a palavra. Dar tempo. Em dando tempo, eu preciso lê-la. E ao lê-la, eu preciso buscar entendê-la.
E depois de entendê-la, eu preciso meditar o que é que aquilo fala à minha vida, o que vem me ensinar, o que vem mudar em mim. Para onde me leva? Por isso nós temos a pregação aqui sempre em cima da palavra, por isso que nós buscamos oferecer cursos sempre baseados na palavra. Nós temos o Celebra a Palavra. Oferecemos, às vezes, alguns cursos temáticos, mas sempre damos uma ênfase maior em cursos que olhem a palavra. Precisamos meditar, e meditar envolve tempo, leitura, entendimento e reflexão. E isto em oração, o salmista diz, quando eu faço isso, o Senhor mesmo me ensina na mediação da palavra. Será que entendemos o caminho bíblico, evangélico, da fé cristã para a sabedoria, para adquirir uma vida mais conforme a vontade de Deus? É preciso ser disciplinado no meditar nela. Você tem meditado na palavra, você medita nela primeiro. E note que nós podemos ter aqueles que nos ajudam, mas precisa haver um exercício nosso, particular, com a busca da palavra. Adquira sabedoria. Você está adquirindo sabedoria, você está nesse processo de ser amestrado mais e mais no viver segundo a palavra. Este viver diferenciado, que reflete a influência, a marca da palavra de Deus. Adquira sabedoria, então, nesse foco nessa mediação, reconhecendo sua superioridade, apreciando e aprendendo esta disciplina de meditar na palavra. E outras vezes encontramos esse ensino sobre meditar na palavra, quando Deus fala a Josué no capítulo 1, sobre a liderança que ele deveria de exercer, agora levando o povo de Israel à terra prometida, sucedendo na liderança de Moisés. Deus diz a ele, medita neste livro dia e noite, não se aparte dele. Meditar e adquira sabedoria, então, na mediação da palavra, para colocá-la em prática. O salmista não quer ser apenas alguém que conhece a palavra para ter um domínio intelectual dela e teórico, para poder dar uma grande palestra sobre esse assunto. Não se trata disto, de um devaneio intelectual aí. Ele está buscando o que a sabedoria é nas Escrituras, ser amestrado mais e mais, não importa meu quociente de inteligência, ser amestrado mais como eu sou, como Deus me fez, uma vida pautada na palavra, pautada na vontade de Deus. Verso 100, tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço a tua palavra. Da meditação, tempo, leitura, entendimento, reflexão, obediência. Resulta em vida. E é perigoso nós estarmos cheios de conhecimento bíblico que não resulta em vida. E às vezes nós tomamos caminhos estranhos às Escrituras. E questões básicas, as pessoas acabam se equivocando de vida cristã. E às vezes eu vejo pessoas que são reconhecidas aí como palestrantes até, onde eles carecem de coisas basilares na vida deles, da palavra de Deus. Não estou falando de imoralidade, não é isso não. Estou falando de pessoas que falham em coisas básicas que devem estar na vida deles, em termos de vida cristã. Obedeça os teus preceitos. Não é um conhecimento meramente teórico, mas é um vivenciar da palavra. E isso ficar claro. Verso 101, afasta os pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. O que é que me tira do caminho contrário a Deus? O que é que me tira do caminho contrário a Deus? O que é que me leva para um caminho mais segundo a vontade de Deus? Especulações humanas, seja lá o que for. Não, é a palavra. Esse é o diferencial na vida dele.
ele obedece os preceitos do Senhor, diz ele aqui, ele obedece a palavra, no verso 101, para se afastar, ou isto leva-o a se afastar dos caminhos maus. Eu vi a Bíblia que pertenceu ao meu pai quando ele era adolescente. Era uma Bíblia pequenina. Naquela época, eu creio que ainda não se imprimia a Bíblia no Brasil. Aquela Bíblia em português havia sido impressa na Inglaterra. A Bíblia dele da adolescência, seus 15 anos, 16 anos. E ele tinha ali colado na capa, parte interior, uma frase que é de um pregador do passado, Moody. E a frase era muito simples e meu pai, adolescente, viu essa frase e colocou na Bíblia dele. Ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Ou o pecado me afasta desse livro, ou esse livro me afasta do pecado. Como é que eu vou andar nos caminhos do Senhor? Como é que eu vou experimentar mais estar com Deus? Eu quero uma coisa assim, espetacular, diferenciada, um contemplar, uma visão beática, eu quero um sensorial, eu quero a palavra. A palavra, o problema é que nós não apreciamos a palavra. O salmista via na palavra algo doce. Isso, ele buscava a palavra para obedecer. Verso 104, ganho entendimento, isto é sabedoria, por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho de falsidade. Olha a contraposição de novo. Ganhando entendimento, sabedoria, na palavra, nos teus preceitos, isso me leva a odiar, a ter uma aversão aos caminhos da falsidade. Prática de vida, impacto no viver, lâmpada para os meus passos, luz para o meu caminho. Não é uma frase simplesmente poética, bonita. É algo que tem tudo a ver com uma transformação de viver. Aí é que está a sabedoria bíblica. Quando na mediação da palavra conhecemos a verdade de Deus, inclusive o encontro com Ele em Jesus Cristo. Isto então vem nos transformar no poder de Cristo na cruz. E aí as nossas vidas dali para frente, vidas guiadas pelo Deus, a ministração do Espírito Santo, mas sempre com a presença da palavra, com o nortear da palavra. A palavra de Deus. Essa palavra que nos sustenta, nos dirige. Essa palavra diz quem eu sou. Esta palavra diz para mim de onde eu vim, a minha origem. Essa palavra diz para mim o que está errado na humanidade, o que está errado em mim. Essa palavra diz o que é necessário para se consertar a humanidade e, primeiramente, a minha vida, o meu coração, as minhas questões, meus problemas, meus desacertos. Qual é o problema? Como é que se conserta? Está aqui. Esta palavra, então, me mostra também o caminho para o acerto. Esta palavra me mostra como é que eu vivo uma vez acertado com Deus. Esta palavra me mostra a razão por que eu vim a este mundo, porque eu existo neste mundo. Me dá o significado da vida. Esta palavra me ensina como devo viver, meu comportamento, meus valores. Esta palavra me diz o meu destino, qual é, onde tudo isso aqui vai dar, para onde a minha peregrinação caminha. Veja só, é toda uma definição de existência, com nexo, com coerência. E a experiência de viver, então, nos parâmetros da palavra e crescer nisso é algo que avança dia a dia no meu viver e me leva a uma experiência sempre de edificação. Certamente, vamos ser pessoas que não vão entrar em erros absurdos, por exemplo, do ponto de vista financeiro, como consequência desse conhecimento. Mas este não é o ponto maior.
Porque às vezes nós podemos até caminhar corretamente a vida ou pessoas nos causarem, por exemplo, um dano financeiro. Mas em nada a minha vida, enquanto ser, será danificado. Minha vida será sempre, enquanto ser, eu em mim, com muito dinheiro, pouco dinheiro, seja o que for, uma experiência sempre de edificação da minha pessoa e daqueles a quem puder tocar com o meu viver. A vida na sabedoria da palavra, isto é, sendo amestrado dia a dia por Deus, na mediação da palavra, é uma vida vivida da qual não há o que se arrepender. Eu nunca conheci alguém que viveu a palavra dizer: Jessé, vivi 30 anos na palavra, me converti há 30 anos, entendi a sabedoria da palavra, venho vivendo com Deus, crescendo 30 anos, e sabe, eu me arrependo profundamente disto. Como me arrependo disso? Nunca ouvi alguém dizer isso. É uma vida vivida da qual não se tem que se arrepender. Se sofreu embates comerciais, se alguém foi injusto, ou se foi tudo bem aqui, depois teve vales, depois teve topo de montanha. Em tudo isso fui edificado, andei com Deus e não tenho do que me arrepender. Mas já vi o contrário muitas vezes. Vidas e vidas que não viveram na sabedoria da palavra, e grande arrependimento, muita lamentação. Alguém já disse, uma Bíblia caindo aos pedaços pertence a alguém que não está caindo aos pedaços. A Bíblia está muito bonita, novinha. Bom, tudo bem. A outra desgastou, você comprou uma nova, ótimo. Mas será que é por outras razões? Você ama a palavra? Na época, quando entre os homens a revista Placar era um sucesso enorme, eu li a história de um pastor que foi visitar uma família e tinha um garotinho lá de uns 6 anos. Aí, no final da visita, o pastor decidiu ler um salmo e não tinha levado a Bíblia, pediu para o senhor da casa, o homem, se ele teria a Bíblia lá para ele usar para ler o salmo. E o homem quis impressionar o pastor, falou para o garotinho, busca aquele livro que o papai gosta muito, está sempre lendo. O garoto voltou com a revista Placar. Talvez a Bíblia está nova demais. A revista Placar está velha. Medito nela o dia inteiro. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos. Por isso, odeio todo o caminho da falsidade. Não é que eu odeio o caminho toda a falsidade, porque eu sou eu, sabe como é que é? Sou um cara correto, moral, as minhas virtudes humanas. Não. Esse humanismo não é caminho. Caminho é ser ensinado por Deus como Ele coloca, através da palavra, nossa segurança. Que a sua vida, o seu matrimônio, o seu lar, que a sua casa possam sempre estar edificados sobre a palavra. Nós temos no Evangelho de Mateus, capítulo 5 ao 7, o chamado Sermão do Monte de Jesus. E às vezes eu escuto alguém dizer assim fora da igreja, alguém que não é. Eu vivo pelo Sermão do Monte. Ele ouviu falar um pouquinho lá sobre as bem-aventuranças, também não entendeu muito bem. Não vive nada sobre o Sermão. O Sermão do Monte, a pessoa está longe dele. Longe. É uma das coisas que o Sermão do Monte vai falar, eu citei aqui domingo, por exemplo, é sobre você usar as suas posses para juntar tesouros do céu. Só falar nisso aí é um esparramo, não é, na sociedade. Mas como é que Jesus termina aquele Sermão do Monte? Ele fala sobre 2 homens que edificaram casas. Conhecemos isso, não é verdade? Diz ele, edificou a sua casa sobre a areia.
E outro edificou a sua casa sobre a rocha. E disse Jesus que veio a tempestade, e a casa sobre a areia desabou. A casa sobre a rocha permaneceu. E ele conclui dizendo: assim é aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Eis o segredo. Eis o segredo. Mas não tem algo embaixo da cama, atrás da porta? Não, não tem. Não tem. Tira essa mística e vai à palavra. E Deus vai edificar a sua vida. Vamos orar? Vamos à presença do Senhor.